Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas, neste webinar pelo mês da conscientização do câncer infantil pediátrico. Sou oficial da Organização Pan-Americana da Saúde, muito feliz de estar com vocês no dia de hoje. Teremos interpretação em inglês, espanhol para quem precisar, português também. E agradecemos tê-los no dia de hoje, porque é uma data muito importante para a gente poder nos reunir, gerar um espaço de diálogo, consciência, de informação nova sobre os avanços que estamos tendo no câncer infantil na região das Américas. O mês de conscientização do câncer infantil é muito importante, porque também celebramos a luta e o avanço, os progressos de muitas crianças, adolescentes, das famílias, os profissionais da saúde que trabalham com crianças com câncer de todas as fundações da academia, muitos envolvidos na atenção dos pacientes. Como a gente sabe, o câncer infantil é uma das primeiras causas de mortalidade nas crianças e adolescentes. Só na região tem quase 30.000 crianças, adolescentes que terão câncer e muitos deles poderão morrer por motivos, por causas preveníveis, então, coisas que têm que ver com o abandono do tratamento, diagnóstico, acesso ao tratamento, tecnologia, que é o tema central do dia de hoje, e causas que têm a ver com infecções, também relacionadas no suporte oncológico. Desde a OPS, desde o grande apoio que temos desde o Thank You Children's Recent Hospital e desde muitos outros colaboradores. Trabalhamos o marco de iniciativa infantil desde 2018 e também no dia de hoje falaremos sobre os avanços do marco da Plataforma Global de Acesso a Medicamentos eh, Pediátricos de Câncer Infantil, um esforço liderado pela Organização Mundial da Saúde, a St. Jude's Children's Hospital, a OMS. Bom, eu passarei agora para minha moderadora, a minha amiga, irmã, Sua Fontes. Bem-vindos todos. A organização em conjunto com a OPS, a organização Sanjut, na comemoração de Setembro Dourado. Eu sou Sua Fontes Sabib. Acho que todo mundo me conhece. Eu trabalhava na OPS e agora estou trabalhando no Sanjut como diretora regional para México, Centro-América e o Caribe. E bom, daremos passo ao início da, da reunião. Eu começarei a falar em inglês porque Deixe-me então apresentar o nosso vice-presidente do Hospital St. Jude, que já vem trabalhando com questões de saúde pública e desenvolvimento internacional e hoje lidera a plataforma de implementação da plataforma de acesso à medicação para tratamento do câncer infantil. E ele também lidera a rede global de medicação pediátrica para o câncer. Por favor, você tem a palavra, Sr. Tobin. Muito obrigada, Suada. Bom dia a todos. Eu peço desculpas por falar em inglês, mas eu fico feliz de termos a interpretação e eu vou tentar falar o mais tranquilamente possível. É um prazer estar aqui com todos para celebrar esse setembro. É um momento especial do ano, quando refletimos no progresso e também os desafios que acercam o câncer infantil. Em poucos dias, teremos o quarto.
reunião de alto nível na ONU em Nova York sobre doenças infantis. Esse é um momento importantíssimo para que a comunidade internacional se reúna para falar sobre as doenças não transmissíveis e agora incluímos na declaração que, ah, que fala da meta global de sobrevivência de 60% do câncer infantil. Essa é uma meta importante e é muito bom estar com vocês hoje. Como a Suá disse, eu já trabalho com a saúde global há mais de 25 anos e uma das primeiras questões sobre as quais eu comecei a trabalhar foi o acesso à medicina, a remédios. Existem muitos pontos de similaridade com acesso geral à medicina e com a oncologia pediátrica. Uma das coisas que mais se evidencia é a importância de parcerias. São questões muito complexas que não podem ser tratadas por só um ator. É uma questão que a sociedade civil não pode tratar de forma isolada, nem os atores políticos. O acesso à medicina, quando tem sucesso globalmente, ele ocorre quando todos os atores se juntam na mesma direção, com o mesmo propósito. Uma das razões de estar aqui hoje é que eu estou junto e- com um grupo muito seleto, muito excepcional de palestrantes. Uma das coisas que nós vamos ouvir na próxima hora juntas é exemplos da colaboração que traz esses atores para trabalho conjunto. Com o trabalho na plataforma global, eu tive a oportunidade de visitar o Equador, ver o incrível progresso que foi feito lá. Sempre como com qualquer desafio, existem coisas que são sempre mais complexas, mas os esforços do Equador são realmente muito importantes. E eu ainda não visitei El Salvador, mas eu sei que foi feito um trabalho muito importante lá. E, ao final, vamos ver a iniciativa de Saint Jude, que também trabalha unindo atores que trabalham com partes diferentes da oncologia infantil. E eles tiveram muito sucesso na união desses atores para que todos trabalhem em uma direção só. Também teremos. Tive a felicidade de visitar o Chile para a oficina em que nós vamos ouvir o Julio mais tarde. Ele vai falar de um fantástico exemplo de como todos os atores juntos podem trabalhar de forma conjunta para alterar as perspectivas dessas crianças. Nós temos uma hora juntos excepcional. Eu passo então agora a palavra de volta à Liliana. Muito obrigada, Toby. Vou passar agora para o espanhol. Muito obrigada pelas suas palavras, pela introdução, sua presença, o trabalho que está fazendo desde Sanju, pela colaboração que você mencionou, tão importante para o mundo a nível não só regional, vamos nos focar nos países que tiveram grandes progressos e servem muito com os avanços da região. Temos conectado colegas de todos os países da América Latina, do Caribe que estão atentos a poder melhorar a atenção das crianças. Obrigado também por reconhecer a liderança da região, essa relação de confiança que temos entre todos. Acho que isso
A América Latina é uma grande característica de ser países irmãos e poder trabalhar em conjunto de forma harmônica. Muito obrigada pelas suas palavras. Vou passar agora ao Santiago Milan, que é o técnico da Plataforma Global de Acesso a Medicamentos Pediátricos Oncológicos desde a Organização Pan-Americana da Saúde. Muito obrigado, Liliana Soatobi. Bom dia a todos, todas. Cumprimento a todos desde Genebra. É uma honra dar as boas-vindas a esse webinar no marco do mês da conscientização do câncer infantil. O Laço Dourado nos lembra o compromisso global que temos que garantir que nenhuma criança ou adolescente com câncer fique para trás. Na região das Américas e no mundo, esse símbolo se torna uma chamada de atenção para visibilizar os avanços, reconhecer os desafios e fortalecer a cooperação entre países, instituições e aliados estratégicos. Esse ano também coincide com a quarta atenção de alto nível das Nações Unidas sobre a prevenção e controle das doenças não transmissíveis que se está dando em Nova York. Esse ano será dovelmente o dobro de especial. Esperamos que esta semana também tenha uma adaptação política que chame a aceleração de esforços para melhorar a iniciativa, aumentar a taxa de supervivência de crianças com câncer a nível global, pelo menos 60% para o 2030. Hoje estamos aqui para destacar um aspecto fundamental: acesso equitativo à medicação e tecnologia de qualidade. Sabemos que o diagnóstico precoce, tratamento oportuno e cuidados integrais são pilares essenciais para melhorar a supervivência e a qualidade de vida de crianças com câncer, mas também sabemos que sem acesso aos insumos adequados, esses pilares enfraquecem. Isso não é uma tarefa simples por causa da acesso e custo no mercado. Sabemos que é difícil. Desde a Organização Mundial da Saúde, em estreita colaboração com o SANJUTS, Organização Pan-Americana da Saúde e os Estados-membros, impulsamos desde o 2021 a Plataforma Global de Acesso a Medicamentos contra o Câncer Infantil como parte da Iniciativa Global para o Câncer Infantil. A iniciativa da plataforma é dar um suministro de medicamentos de qualidade, garantindo contra o câncer infantil para os países de baixo e meio custo, ingressos, tentando ajudar a mais de 120 mil crianças no mundo. A plataforma é uma ferramenta concreta para melhorar o mercado, as brechas e avançar os sistemas de saúde justos e resilientes. Para isso, trabalhamos com Estados-membros estratégicos de forma multissectorial em áreas como quantificação da demanda, cadeia de suministros, aspectos clínicos, regulação de medicamentos, governança e o monitoramento e avaliação. Hoje, a plataforma global está sendo implementada em 12 países no mundo todo, dos quais muitos receberam já medicamentos há quase 2 meses. Durante a sessão, temos a oportunidade de conhecer experiências exitosas do Equador, e o El Salvador, que são parte da Plataforma Global das Américas, também como Chile e República Dominicana, no Planejamento Nacional para o Controle de Câncer Integral para crianças, jovens, adultos. Esses países estão liderando esforços para melhorar o câncer infantil, acesso a medicamentos e tecnologias, e sua experiência com certeza inspirará e mostram que a mudança, o câmbio é possível, a colaboração técnica e compromisso humano. Quero agradecer profundamente as pessoas que fazem possível o evento, nossos moderadores, panelistas, equipe técnico e, claro, cada um de vocês que acompanha hoje. Convido a aproveitar o espaço para aprender, compartilhar, ver as nossas redes e a sua colaboração é chave para continuar e que o câncer infantil não seja uma sentença, mas um desafio que enfrentamos juntos com colaboração, esperança e solidariedade. Muito obrigado, espero um exitoso webinar. E Liliana, você tem a palavra. Muito obrigada, Tove Santiago, pelas suas palavras.
por dar o marco da importância, destacar a importância desse grande trabalho que está se fazendo na plataforma global para os acessos aos medicamentos contra o câncer infantil. É para mim um prazer dar passo à seguinte apresentadora, que falará sobre os avanços regionais na implementação da plataforma global de acesso a medicamentos, Liliana Basques, que está na Organização Pan-Americana da Saúde, nos recursos de estratégias contra o câncer. Sua liderança foi fundamental para fortalecer os serviços de saúde e a continuação e colaboração e apoiar a implementação e acesso a medicamentos essenciais para pacientes com câncer, mas também impulsando há muitos anos a implementação global. Pode começar, Lili. Muito obrigada. Realmente é um espaço muito importante, porque é uma das primeiras vezes que temos, após essa apresentação, a possibilidade de ouvir dos mesmos protagonistas dos países trocar, como falou Santiago. Obrigado pelas suas palavras, entre os países que estão implementando a plataforma global. Eu darei isso uma panorama geral do que estamos avançando, dos desafios também, como podemos tirar algumas oportunidades importantes das experiências a nível regional. Primeiro, com um pouco de contexto, definitivamente estamos frente a um desafio regional. Todos que estamos no webinar temos um papel na parte de medicação. E se estamos aqui é porque o acesso a tecnologias, medicamentos toca como de perto como profissional da saúde, fundação ou inclusive parte da comunidade de câncer infantil. A questão do acesso e disponibilidade de medicamentos oncológicos essenciais pediátricos é relevante, como sabemos, impacta diretamente no prognóstico das crianças. Esse é um mapa que mostra os resultados, porém foram recolhidos de um estudo da Nação Interamericana Pediátrica, junto com o OPS, junto com múltiplos pesquisadores de câncer infantil, pontos focais de câncer infantil de muitas regiões, muitos países da região, 35 medicamentos oncológicos pediátricos, e vemos que realmente estamos à frente de um panorama equitativo. Entre mais escuro é a cor, significa que tem um relatório desde a perspectiva do fornecedor da saúde, desde o profissional da saúde, que tem as crianças e que está diretamente relacionado com a questão de medicação. Entre mais claro, quer dizer que tem uma menor disponibilidade geral, de forma sistematizada, dos medicamentos oncológicos pediátricos. Então, estamos à frente de um desafio importante. Essas diferenças não têm que ver exclusivamente com o ingresso de um país, mas também com fatores múltiplos, em questões de aquisição, regulação da medicação. Então, isso é uma coisa que é muito importante conhecer para saber aonde a gente tem que ir. Igualmente, nesse mesmo estudo, realizado a finais de 2024, que para nós é uma base de informação que pode servir também para monitoramento de alguns avanços, tem medicamentos entre os 35 medicamentos oncológicos pediátricos essenciais que terão maior possibilidade de estar disponíveis em um país, em um centro de saúde, em um hospital que tem crianças com câncer, que tem medicamentos como atrasatinib, que serão muito menos acessíveis para os profissionais de saúde para o tratamento das crianças com câncer. É importante e tem muito a ver com alguns fatores em relação a fornecedores, disponível a possibilidade de ter tecnologias, a inclusão de medicação nos quadros nacionais básicos dos países que
serão que são muito dinâmicos. Se atualizar a lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde nesse ano, tanto para adultos como para crianças, que traz também um desafio nos próximos anos para poder incluir cada vez mais medicação. Outra questão importante, além do acesso e ter a disponibilidade da droga para as crianças, é também a questão da qualidade. Não é diferente para nós. Olha aí, tivemos problemas de acesso de qualidade também por causa de um problema clínico no paciente, pela possibilidade de ter uma toxicidade elevada, muito mais alta do que a gente consideraria dentro do parâmetro habitual para o uso da droga. Se estudou também e se viu que cada dois profissionais, um tinha reportado ter um problema de qualidade no uso da medicação. E a vigilância lidera realmente os relatórios. Sabemos que tem relatórios de outros medicamentos como o melatoxate, mas é um elemento fundamental, porque também vamos ouvir na experiência dos países que estão iniciando a implementação da plataforma global de medicação, a possibilidade de ter um medicamento de qualidade certificada é muito necessário para que as crianças possam ficar melhor. É um princípio básico, fundamental, no qual vale a pena tudo o que a gente está fazendo para que as crianças possam receber a medicação. Eu realmente acredito nisso. É por isso que a plataforma de acesso global de acesso a medicamentos tem o objetivo claro, subministrar, fornecer de forma ininterrompida os medicamentos, dando um apoio integral aos países, não só financeiro, mas também logístico, técnico, para que possam se desenvolver os sistemas de saúde de cada um dos países acabe sendo mais fortalecido, que tenha um avanço importante com altos estándares de atenção. É necessário mencionar os pilares também de trabalho, que são o acesso, a qualidade e o custo razonável para poder adquirir esses medicamentos na parte da região das Américas através do Fundo Estratégico das Américas. Esse fundo estratégico não é só um gestor de compras, uma agência de compras, mas também é um mecanismo técnico de apoio aos países para adquisição de suministros de quantificação e planejamento da demanda e para tudo que tem a ver com o fortalecimento das cadeias de frio e cadeias de suministro dos países. Temos uma ferramenta que chamamos CONMED, que é uma ferramenta que tenta apoiar os países para que se possam calcular as demandas dos medicamentos oncológicos pediátricos. E alguns comentários breves sobre os países que estão na implementação. Desde já, pelo menos alguns anos, estamos trabalhando o trabalho que vimos em Equador com grande liderança, com grande expertise, mas também com uma colaboração de múltiplos atores. Temos o SOLCA, setor público, o trabalho que é feito com a fundação, o trabalho que é feito com a sociedade civil, a academia. E é muito importante também para poder avançar no objetivo comum, que é poder chegar a que as crianças tenham um tratamento sem interrupções e de qualidade. Mas também houve, eu acho, algumas coisas a nível sistêmico no país. Acho que houve um antes e um depois. Eu falo com muita alegria. A doutora também falará sobre isso de melhor, com mais informação. Como um país como o Equador, que definitivamente não tinha visibilizado o câncer infantil como um problema de saúde pública, conseguiu avançar em temas de governança, criar uma comissão que muitos dos nossos países não têm, como comitê, comissão ou direção, mas um organismo de governança que possa trabalhar por as crianças com câncer. Acho muito importante também avanços em gestão clínica, como poder se sentar numa mesa com todos os colegas e dizer esses são os protocolos de tratamento que serão feitos de aqui à frente, poder ter o consenso. É muito importante para o tratamento de criança a possibilidade de incluir medicamentos oncológicos pediátricos nos estados nacionais que não existiam
que não estavam incluídos anteriormente, a possibilidade de ter um avanço em questão de suministro da infraestrutura, equipamento, capacitação de recurso humano. Todo esse tipo de avanço não é gratuito, não é de graça. É assim como vemos como o sistema de saúde pode ser fortalecido, e é relevante mencionar no caso do El Salvador, é um país que realmente tem muitas fortalezas, no qual se trabalhou muito no marco da iniciativa de câncer infantil com uma capacidade técnica importante, com produtos muito necessários de índole regional. E tem o desafio também de implementar na plataforma global do país. Tivemos algumas imagens da missão, do trabalho que foi feito nos últimos meses no país para poder dar as bases do que é o trabalho na plataforma. Muito orgulhosos realmente do avanço que tem, da subcomissão também de câncer infantil, para poder trabalhar pelas crianças com câncer, da identificação de crianças que serão parte da plataforma, do diagnóstico de situações não só de câncer pediátrico, mas a parte de gestão de suministros, a gestão de compras, cadeia de frio, como alcançar os estándares internacionais, um plano operativo e da assinatura de documentos legais, que é muito importante também para avançar em números regionais. Com um olhar mais regional, vemos que um investimento grande, importante para uma, mas muito necessária. Até hoje, são 2,2 milhões de dólares que estão se investindo em medicamentos adquiridos, entregados, para poder ter a disponibilidade para crianças com câncer, mais de 23 tipos diferentes e formulações diferentes de medicamento, mais de 25 mil unidades que foram entregues a nível do que é o país piloto, que é o Equador, e com a inclusão de um 100% de medicamentos essenciais, com estimado de chegar a 1.000 crianças no 2025 para o Equador, e no próximo ano Salvador, e nos próximos anos para outros países, e com recursos que foram vistos desde os países como Equador e como El Salvador, serão de também de índole regional, módulos educativos que podem ter aqui, que gostaria também que possam ingressar na página para entrar como curso virtual de quimioterapia pediátrica, que muitos de vocês com certeza já fizeram, 7 módulos de trabalho e capacitação especificamente em oncologia pediátrica, módulos educativos para o que é recomendações básicas de administração e terapia oncológica pediátrica, e claro, Colmed, que está disponível a nível regional. Isso está disponível hoje. Vamos colocar o link no chat para que possam vê-lo. E finalmente mencionar que tem também oportunidades no dia de hoje para os países que não formam parte da plataforma. É verdade que é um processo que continuará no tempo, a possibilidade de participar no projeto tão importante a nível global, no dia de hoje, no Fundo Estratégico da OPS. Tem também os medicamentos pediátricos com a qualidade certificada, o preço acessível, para poder dá-lo a muitos outros países. Isso é muito importante, porque nesse webinar estão participando também colegas de outros países que gostariam de poder acessar a um desses medicamentos a um preço que seja correto e com uma qualidade e um acesso importante. Então, comentar que depois desse projeto, houve um maior número de países, entidades, hospitais que hoje estão já se beneficiando dos medicamentos, e que é fundamental. E que é uma coisa que desde o país pode estiver através da comunicação com os escritórios da OPAS do país, pode avançar e se implementar. E que eu gostaria de comentar no dia de hoje, agradecer os panelistas que estão presentes hoje, a doutora Ardicete Mármore, que apresentarei a continuação, que é ponto focal de câncer infantil do Equador, e que fará sua apresentação sobre os avanços nesse país. Obrigada, Lili. É uma honra poder estar aqui com vocês. O compromisso que temos com os nossos
com os nossos pontos de diferentes lugares do mundo, e é muito importante mudar a realidade atual para meninos, meninas e adolescentes com câncer. Então, antes de que nada, quero agradecer e avisar que a próximo slide tem imagens que todos viram, mas que não é parte das apresentações com relação a temas oncológicos pediátricos. Essas são as crianças que queremos impactar, que queremos chegar, e as realidades que queremos mudar. E continuamos com a próxima apresentação, com o próximo slide. Bom, ao igual que outros países da região, mesmo que temos grandes estratégias, temos também realidades diferentes. Então, com relação ao Equador, com relação ao perfil publicado pela OMS no 2021, apresentamos esses números. Vocês podem ter acesso livremente. O único que não vão encontrar é o RCMI 74. A publicação original fala de 1.074 novos de casos no país. Isso ao 2022. E hablamos de 1.074 também com Globocan. Então a realidade é que e continua sendo, de certo modo, que inclusive para falar de sobrevivência global, somente temos números para leucemia linfoblástica aguda e uma faixa que vai de 50 a 59%. E temos que perguntar onde está o resto dos diagnósticos ecológicos. Conhecer a realidade de cada país permite saber onde estão as áreas de oportunidade para poder mudar. Então, podemos identificar através de uma análise situacional que foi feita com o apoio da OPAS e OMS como área mundial. A gente conseguiu identificar qual era a situação real, o apoio e a visibilidade política que isso pode existir para poder melhorar a realidade dessas crianças. E encontramos que somente 82% dos medicamentos essenciais, incluindo no quadro básico, e que eram destinados para o tratamento oncológico dessa população. Falamos de 7 centros que tinham sido identificados como os que davam atenção especializada em câncer. E encontramos uma fortaleza que deveria ser aterrissada, usando esse termo. Então, temos um programa específico e linhas fortes para os sistemas de referência, mas não é específico para casos oncológicos. E, e essa demora entre a captação da criança e ser orientada até chegar a uma abordagem que possa permitir estabelecer o diagnóstico inicial e começar o tratamento no menor tempo possível, isso se torna uma fraqueza que é traduzida a 40 crianças que falecem de cada 100 que são identificados. Próximo slide, por favor. Ah, pensei que eu podia mudar. Bom, então é assim é como a Plataforma Mundial para o Acesso aos Medicamentos contra o Câncer Infantil se torna o catalisador para poder utilizar todos os recursos que temos, normativos e logísticos, e encontrar uma forma de poder melhorá-los. Isso nos abriu diferentes oportunidades, porque não é somente receber medicamentos, mas alinhar ao objetivo da estratégia global, que é elevar a sobrevivência, chegar pelo menos a 60% para 2030. E esse objetivo final, não é somente ter os medicamentos, mas poder garantir que sejam administrados da melhor forma possível e que chegue também ao paciente, à criança, adolescente, protegendo também todos aqueles que interagem de uma forma direta ou indireta com esse tipo de medicamento. Próximo slide, por favor. Esse slide
é emprestado da plataforma, muitos já viram, fazemos parte. O Equador faz parte comum dos 6 países que se beneficia deste projeto da GPA-CCM e que, para manter presente, falamos de 425 mil casos que foram diagnosticados no mundo. E 80% deles estão em países com característica como o nosso, com médios e baixos em nível de renda. Então, temos essa população localizada nesses países. E por quê? Porque não temos acesso a medicamentos, porque o tratamento não é tão acessível, porque a atenção primária de saúde não está talvez tão forte, porque tem atrasos, e esse programa então nos permite catalisar e aproveitar recursos nacionais e internacionais. O próximo slide, por favor. Algo que não precisa voltar, algo que no slide anterior eu não falei, 80% dessas crianças podem se curar nos casos que nos devem preocupar. Se essas pessoas, essas crianças nascem em países que têm alta renda, eles podem chegar a ter um tratamento e se curar. Mas em países como os nossos, estamos falando entre 30% e 40% que possam chegar a se curar. Então temos essa faixa, e se estamos no mesmo mundo, se somos pessoas que estudamos e temos leis que nos dirigem e temos a capacidade de fazer as coisas cada vez melhor. E por que isso acontece? Então, aí na primeira fotografia podemos ver muitos que já não estão, outros que foram substituídos, outros que vão ser substituídos quando chegar o momento. Mas o compromisso que temos com essa estratégia, isso nos permite continuar na mesma linha de trabalho. E tivemos 3 eixos: governança, gestão clínica e gestão de suprimentos. Na outra forma está a Consultora Nacional de Doenças Não Transmissíveis, que é com quem começamos e ainda continuamos, e com o apoio da doutora Carmen Guerra. O próximo slide, por favor. E não podemos continuar, não podemos identificar nenhum tipo de área de oportunidade se não temos um mecanismo de governança definido. E assim nasce a Comissão Nacional de Câncer, junto com o Conselho Nacional de Saúde, que tem uma articulação intersetorial, tanto da rede pública como uma rede complementar e entidades públicas e privadas, e que também conta com a participação, mesmo não tendo voto, dos representantes da OPAS nacional e e com a OMS regional. Então, essa comissão nacional nasceu em julho de 2024, está encabeçada pelo Ministério de Saúde Pública, o Instituto Equatoriano de Seguridade Social, a Polícia Nacional, as Forças Armadas, a Sociedade de Luta contra o Câncer, a Federação de Cuidados Paliativos, o Ministério da Inclusão Econômica e Social, a academia, universidades e a representação da sociedade civil. Quase 40 fundações são representadas. Próximo slide, por favor. E sem deter muito aqui, todo o trabalho que está sendo feito desde julho de 2024 até maio de 2025, desde a conformação da comissão, através da qual tivemos maior força para incluir 3 medicamentos que não tínhamos dentro do nosso quadro nacional básico de medicamentos. A recepção de medicamentos que a gente conseguiu em fevereiro e, de- e finalmente a socialização dos esquemas terapêuticos, e que não significa uma guia de prática clínica ou um protocolo nacional, mas faz parte do primeiro passo para poder, o que vai ser em 2026, o início do trabalho para protocolos terapêuticos nacionais para a leucemia linfoblástica aguda. E então, desde maio até agora, estamos falando de que
conseguimos o apoio técnico logístico através dessa estratégia para poder fortalecer os hospitais que participam e se beneficiam destes medicamentos com a aquisição de fluxo laminar, equipamento para a cadeia de frios e colocar à disposição o curso de recomendações básicas para manejo de quimioterapia. E são recursos importantes são muito importantes na hora de treinar o pessoal que temos no país. Dentro dos nossos pilares de trabalho, devemos dizer que nesse momento a Comissão Nacional continua trabalhando muito forte para poder organizar o que vão ser os protocolos terapêuticos de leucemia linfoblástica em 2026. Desde o Ministério de Saúde Pública, estamos elaborando convênios para integrar os hospitais na fase 2, que são quase quatro núcleos: Guayaquil, Cuenca, Porto Viejo, Colca. E estamos com uma proposta para notificação para um formulário de obrigatório, um formulário de câncer obrigatório em NNA. E com isso, ver todas as crianças que podem ser beneficiadas com esses medicamentos, para poder monitorar e trabalhar e chegar nesse 60% de sobrevivência global para 2030. Próximo slide. Com relação à gestão clínica, nossos, nossas conquistas, as maiores, podemos dizer que é o consenso dos esquemas terapêuticos e ter chegado a uma socialização com a rede de saúde a partir de maio de 2025. Também a publicação do curso virtual de recomendações básicas para quimioterapia e o apoio financeiro e logístico e definitivamente humano que tivemos para poder melhorar as instalações, para poder preparar os medicamentos, guardar os medicamentos nos cinco hospitais que fazem parte da rede pública. E que dentro dessa fase um temos o Bustamante e Eva Cortis, que são os principais que estão na costa e na serra. Próximo slide. Aqui temos algumas imagens, são poucas, para poder mostrar qual foi a mudança, como disse Lili, do antes e depois. Temos um antes e um depois. Estamos falando de que mudamos o método de estimativas, que não está baseado no consumo médio dentro de um consumo histórico, mas estamos falando de agora utilizar um método de morbilidade, que está relacionado com o treinamento a todos os atores que participam dessas estimativas. Mudar mudar as áreas de armazenamento e a gente pode ver, vereadores estão sendo guardados agora aqui, está podemos ver na foto do lado direito. Também o transporte até os lugares onde vão ser guardados e preparar de uma forma mais segura e poder administrar dentro dessa linha ao paciente que vai necessitar. Próximo slide, por favor. Esse slide também vocês já viram em várias apresentações, mas essas letras que estão em vermelho em desenvolvimento é algo que não tinha antes. E não estava antes porque a gente ainda estava determinando como avançar, como poder chegar a um plano, a um objetivo, a um roteiro. Então, sabemos que os desafios podem se tornar oportunidades para poder fortalecer sistemas de saúde, como os dos nossos países, que têm baixa e média renda. Temos que identificar quais são as partes aonde temos que ter bem claras as oportunidades. Então, temos que ter as referências. Atualmente, podemos dizer que estamos em um trabalho muito forte para poder estabelecer as redes oncológicas, com o objetivo de diminuir o tempo de captação e início de
tratamento de um paciente, até chegar aos centros de excelência, que são os hospitais onde tem os medicamentos. Então, estamos trabalhando na capacitação de recursos humanos, promovendo uma estabilidade dos pontos focais. Assim como eu sou um ponto focal a nível central, tem outros pontos focais nos hospitais. E esses pontos focais têm que treinar o seu pessoal e realizar um acompanhamento constante. Também estamos com outro grupo, vendo a política de doenças não transmissíveis, que faz uma menção ao câncer no NNA. E com o compromisso de poder chegar até o final do ano com um plano estratégico específico para câncer em NNA, porque já temos na agenda regulatória. E também, antes de terminar, se não tem uma cabeça, se não tem um objetivo claro, se não tem um objetivo dos governantes, não vamos poder chegar a mudanças e não vamos poder empoderar os colaboradores em diferentes atores, porque isso não é o trabalho de somente uma pessoa, para somente um grupo. Isso é algo que deve estar articulado e em constante trabalho, porque o contexto nacional dos nossos países são complexos. Temos uma rotação de profissionais muito grande e tudo isso dentro de um panorama que a única forma de ter sucesso é poder garantir e trabalhar por uma participação multissetorial, com um objetivo comum. Próximo slide. E essa é uma foto mais atualizada, acho que é de julho deste ano, com as pessoas que estamos, e as pessoas que representam as instituições dentro da Comissão Nacional do Câncer. Também está a CONASA, diferentes direções de saúde pública, representantes da sociedade civil, a Federação Equatoriana de Cuidados Paliativos, da ISPA, ISPO, SOLCA. Então, estamos todos trabalhando por um futuro diferente para NNA com câncer. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua valiosa apresentação e a experiência para compartilhar a experiência no Equador com- sobre também o acesso ao medicamento do câncer infantil. Continuamos com a experiência de El Salvador. Então, é para mim uma honra apresentar a doutora Andrea Chacon, médica especialista e responsável do componente de câncer no Ministério de Saúde de El Salvador. Doutora Chacon foi o ponto focal e é uma peça-chave com articulando os esforços e também com o objetivo de garantir que as crianças e adolescentes com câncer podem receber os medicamentos. Doutora Chacon, agora lhe passo a palavra para contar a experiência de El Salvador. Bom dia, é um prazer e uma honra poder estar aqui compartilhando com vocês dentro do Setembro Dourado, um mês muito importante em todo o trabalho que está sendo feito contra o câncer pediátrico. Quero agradecer também a apresentação da doutora Swat e tenho também a honra de poder compartilhar esse momento e as experiências que estamos adquirindo com relação ao processo de implementação da plataforma global para acesso a medicamentos oncológicos pediátricos em El Salvador. Vamos primeiro ter um contexto nacional, depois vou explicar como chegamos à fase de implementação da plataforma, um processo que foi para a gente e guiado, e vamos ver também algumas imagens para mostrar todas as etapas e as conclusões que elaboramos até o momento do processo. Primeiro, mencionar que somos um país da América Central
que tem aproximadamente uma população de menor de 19 anos, de 2 milhões de pessoas, que isso em porcentagem, isso significa 34,3% da população. Se falamos dos diagnósticos oncológicos, para a gente a leucemia, os linfomas, tumores do sistema central, tumores renais e ossos, são os diagnósticos mais frequentes que temos. E também temos o trabalho que está sendo realizado, temos uma sobrevida do total de todos os tumores que estão sendo tratados, temos uma sobrevida de 53%. Essa é uma análise de 5 anos que foi feito do registro de câncer oncopediátrico que temos no nosso país. Temos 258 casos que estão sendo diagnosticados em menores de 19 anos. Contamos com o Hospital Nacional Benjamin Glue, que trabalha de forma conjunta com a Fundação, que é o nosso principal centro de referência nacional. E também temos o Hospital Nacional Rosales, que é um dos principais hospitais de terceiro nível que temos no país. Temos oncologia pediátrica, hematólogos, oncólogos pediátricos, e temos um intervalo entre diagnósticos de porcentagem de diagnóstico menor de 30 dias, que está com 99% dos casos que são identificados, e uma taxa de abandono de tratamento com menor de 1%. Isso é baseado no registro de câncer da base populacional que temos no país. Também temos as normas que nos dão as pautas de tratamento, na qual estamos trabalhando em conjunto e com o apoio técnico dentro de todo esse processo. E também incorporados na Iniciativa Global contra o Câncer Infantil. Então, temos a guia de diagnóstico inicial de câncer infantil e também são desafios que temos em ir atualizando. Também temos protocolos para o tratamento do câncer infantil e também temos guia de diagnóstico para, e onde estabelecemos a referência, a rota de referência oportuna para as nossas crianças. E também tudo isso, como país, nos leva a trabalhar em parceria com a Aliança Institucional, que inclui o setor saúde e a sociedade civil. E para o câncer também temos a Fundação Ajuda a Viver. Com este panorama, é importante mencionar que estamos trabalhando para poder unir e trabalhar em conjunto para ter, desde maio de 2021, foi assinada pelo ministro de Saúde para que o nosso país fosse um ponto focal na iniciativa global para o câncer infantil. E ter todos esses esforços que sabíamos um desafio que temos que ir cumprindo com esses pilares para poder avançar nesse processo de luta contra o câncer infantil no nosso país. Dessa forma, chegamos à implementação da rota e da plataforma para acesso a medicamentos. E conforme vamos avançando e organizando, podemos cumprir todas essas normas, essa base que nos dá a iniciativa global, através do pacote técnico, poder ter o nosso centro de excelência, o pessoal, e identificar os tratamentos, ter as leis, também chegar a ter tudo o que a gente precisa para realmente ir em conjunto com o apoio de Curau. Então, poder dar um passo além disso e poder solicitar o acesso para a plataforma de medicamentos oncológicos. E foi dessa forma que começamos a cumprir todas as fases de implementação desse processo.
Primeiro, vendo que já tínhamos e que estávamos cumprindo com uma parte, então solicitamos para fazer parte em fevereiro de 2025. Fizemos um pedido de participação através do senhor ministro, porque vê que estamos avançando e tendo um impacto. E passar pela autorização do ministro como titular da instituição diretriz de saúde do país. Então fizemos o pedido, depois obtivemos a aceitação pela OPAS-OMS para continuar com esse processo e pedir para ter o apoio da OMS para poder estar nesse processo. E depois dessa carta de aceitação, passamos ao processo de elaborar o documento, o quadro legal, com a carta de entendimento que está na sua fase final, com a assinatura das autoridades. Depois desse quadro, temos que ter uma equipe de trabalho. Então, designamos um ponto focal, que sou eu, e foi feita uma equipe de trabalho que pudesse cobrir todas as áreas que está relacionado com o suministro, o apoio e da equipe também, relacionado ao planejamento, ver como eram feitas as estimativas desses medicamentos com base nos principais diagnósticos, o processo de recepção nos portos, aduanas, tudo o que é feito no processo do armazém central e poder levar os medicamentos a nível hospitalar e também para a farmácia e também até a aplicação ao paciente. Então, preenchemos documentos para poder receber todos esses ou conhecer todos os pontos fracos que tínhamos dentro desse processo. E depois recebemos essa documentação para poder avaliar todo este processo, tudo isso através de algumas diretrizes e com a chegada da missão dos especialistas para avaliação de capacidades. Então, tivemos toda uma equipe de especialistas para poder conhecer todos estes pontos, ou redes, ou pontos dessa cadeia de abastecimento, para poder conhecer e ver se tínhamos a capacidade suficiente ou que pontos tínhamos que melhorar. Isso foi feito de 23 a 25 de abril. Depois já se conheceu tudo isso e vemos quais eram os medicamentos. E tudo isso com base na população que foi escolhida no Hospital Blum, Hospital Rosal, a demanda de pacientes estimada e também o que foi parte do que vemos na missão. Depois a padronização da guia de tratamento para para ter tudo dentro de um documento. Então vamos passo a passo para ir superando e vendo quais eram os pontos fracos e poder superá-los. E tudo isso está relacionado com essa análise que foi feita e preencher essa matriz que está complementada com a visita de especialistas. E então poder chegar a um cronograma de trabalho, elaborar um plano operativo que contém todas as recomendações recebidas e organizadas, está relacionado com 6 temas: governança, pronóstico, quantificação, aspectos clínicos, gestão de materiais, garantia de qualidade, segmento e apresentação de relatórios. E tudo isso estamos tentando superar as observações recebidas, e isso também está relacionado com o desenvolvimento dos procedimentos operativos para cada uma das áreas, para poder e que todo o processo tenha um padrão e que não tenha pontos fracos nesses. E com tudo isso, a nossa projeção é poder receber a primeira, os primeiros medicamentos no primeiro trimestre de 2025. E mostrar, essas são as cartas que recebemos
para poder estar nesse processo. Esta é a Comissão Nacional de Trabalhos, está a Direção de Políticas, a Unidade de Programa Sanitário, Doenças Transmissíveis, Direção de Tecnologia Sanitária, Tecnologia, Unidade Jurídica, Cadeia de Suministro, Fundação. E também é importante para a incorporação dos medicamentos do país que passam também o processo de ministério. Aqui vemos a missão de expertos que tivemos do 23 ao 25 de abril, seguinte. Depois vem as faces. A fotografia anterior foi do início, onde apresentamos tudo o que tínhamos como uma apresentação do diagnóstico, tanto o Spinel, Benjamin Blue, Rosaif, cada uma das áreas onde foram os expertos a verificar o que a gente apresentou e verificar os pontos e vimos o que a gente tem que melhorar e o que temos que melhorar através do plano executivo. Tivemos a evolução do que se viu e as tarefas do que estava ficando também para poder fazer o plano operativo através do qual se fará a execução do plano. Bom, como conclusão, posso dizer que tenho acesso a 33 medicamentos para os protocolos de tratamento. Teremos uma cobertura promédio de 258 crianças diagnosticadas e um pronóstico de vida que supera os 60%. É um processo guiado, monitorado e guiados de planejamento e programação do medicamento até aplicação no paciente para ver uma forma ótima e transparente do medicamento para ver o cumprimento em cada um dos pacientes. Fazemos uma recomendação especial da equipe de trabalho que fizemos o processo a nível local e também, obviamente, agradecimento a toda a equipe de expertos da OPS, da OMS, Hospital de São Jude, que deram o apoio para que essa estratégia possa se superar. Com isso, vemos que vamos fortalecer a capacidade resolutiva institucional para garantir com isso a qualidade e atenção integral do paciente, que inclui diagnóstico oportuno, tratamento, notificação, adesão ao tratamento também, que é muito importante para nós, porque com isso esperamos nós ter conseguir o desafio de a supervivência maior dos 60% para todas nossas crianças e adolescentes com câncer. Muito obrigada, e isso que eu queria compartilhar como experiência do país. Obrigada. Muito obrigada, doutora Chacon, por compartilhar suas experiências. Acho que são grandes exemplos de liderança, superação, avanços nesse tema. Temos colegas da Ásia, África, de outras regiões que estão também, com certeza, muitos dos países que formam parte da magnífica plataforma global começando e implementando já as experiências. Acho que é muito bonito, muito especial poder compartilhar o que está fazendo em cada um dos países e ver como vai avançando aos poucos. Por isso que é Setembro Dourado, estamos todos de dourado no dia de hoje, porque as crianças merecem tudo isso e mais. Muito obrigada a vocês por seu trabalho e todas as equipes que estão atrás, porque não é trabalho de uma pessoa só, é trabalho de muitas pessoas que estão atrás. Agradecer a todos e passamos a doutora Catherine Lam para o segundo bloco desse trabalho tão importante que faz St. Jude e o que pode se aplicar na parte de cure no marco infantil, nos regimes de tratamento. Doutora Catherine Lam. Nossa querida Catherine, diretora da Unidade de Sistemas de Saúde, o St. Jude's Children's Research Hospital, diretora também da região do Pacífico e co-diretora do Centro Colaborador da OMS para Câncer Infantil. Damos as boas-vindas, Kat. Não sei se você falará em espanhol ou inglês. Bem-vinda. Muito obrigada, Liliana. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui
juntos para falar sobre como promover o acesso a medicamentos e tecnologias de qualidade e aplicando o Curol para melhorar o tratamento para todos. Para começar, agradecemos muito poder usar uma linguagem como vocês e a comunidade global criamos formas de ver as necessidades das crianças com câncer dentro do sistema da saúde em geral e sempre podemos ver marcado em laranja as necessidades que correspondem a pilar R. Regimen é o tratamento com orientado a tecnologias, tratamentos essenciais, que é o tema principal de hoje. Uma pergunta comum é como podemos habilitar Curol, habilitando a toda a sociedade para poder fazê-lo de forma intersetorial. Desenhamos o NCCP em Gaia. É um programa de 6 meses para equipes ministeriais sobre planejamento nacional de tratamento a câncer, construindo os facilitadores e os pilares do Curol, oferecendo a estrutura para participação entre ministérios, clínicas, sociedade civil e pesquisadores, aplicando o marco, referências, evidências e cenários reais, e transformando a forma em que as equipes do país pensam e trabalham juntos nas prioridades de câncer infantil. Temos países das 6 regiões globais participando com solicitantes de mais de 75 países, chegando a 70 equipes liderado por ministérios em 89 países. Este ano, chegando a 28 países e 62 cidades com 62 equipes de países. O grupo deste ano tem 6 países da região, incluindo ministérios, técnicos e regiões. O enfoque do NCCP inclui projetos, ponto 5 e 6 projetos que estão em laranja, porque estão relacionados diretamente com esse pilar. Podem ver que no Marco Curol está nas seções desenvolvimento de guias, medicamentos e tecnologias. Foi cumprido em maio e em junho muitos países apresentaram sobre o Pilar R. O objetivo do marco do NCCP é criar um marco comum para a relevância das políticas e as políticas relevantes para a pediatria. Em CPN, muitos participantes estão familiarizados com os conceitos gerais do pilar e a maioria não trabalha exclusivamente com crianças nem com as políticas exclusivamente, e muitos deles não conhecem os recursos pediátricos globais disponíveis. Então, no NCCP e CAIA, os participantes têm esforços específicos para compartilhar. E, por exemplo, podem usar recursos da OMS e da OIA, como listas de dispositivos e diagnósticos e medicamentos essenciais, e como integrando necessidades como parte do centro oncológico. Também temos oportunidades de usar ferramentas desenvolvidas pensando nas crianças com câncer para avaliar e definir medidas adequadas com o propósito e contexto, incluindo diagnóstico-chave e a guia área. É necessário usar um enfoque de tratamento completo e integrado, em vez de ver o diagnóstico ou a medicina por separado, e por isso é importante ter um modelo de pensamento sistêmico. Em cada sessão, pedimos para as equipes que completem um pré-trabalho sobre perguntas-chave sobre lições aprendidas. Tem alguns temas selecionados pelas equipes do Pilar R, como acesso oportuno a medicamentos, diagnósticos de qualidade e acesso à radioterapia.
Para aprender mais, damos uma cálida bem-vinda para se unir a nós na sessão aberta de amanhã e coordenar sua participação como equipe de país designado pelo Ministério para o próximo ano. Essa sessão final tem reflexões e aspectos-chave sobre o grupo e os 32 equipes ministeriais. A nível mundial, estamos felizes de ter mais de 80 países participando da iniciativa global e as equipes nacionais estão levando mais de 40 projetos relacionados com o pilar. Aqui tem um exemplo de task que vê o trabalho que estão fazendo no Pilar R com ferramentas para melhorar a atenção clínica na Colômbia e práticas de trabalho seguras para o manejo em Mongólia. Estamos muito interessados também em continuar com os primeiros países em participar nessa plataforma inovadora com acesso à medicação, todos eles países iniciado na iniciativa global. Iniciaremos novas formas de aumentar o acesso aos sistemas de saúde. Nossos avanços e resultados em acesso à medicação não está limitado a dois países. No 2018, chegamos a mais de 100 projetos feitos por equipes de países na região APS através de todos os pilares e facilitadores de QROL, incluindo o Pilar R. Finalmente, para o progresso sustentável na promoção do acesso à medicação e tecnologias de qualidade, precisamos de uma vontade política sustentável. Fazemos eventos sobre câncer infantil e outras doenças não transmissíveis nessa semana. Resumindo, nas palavras de Carlos Carlyle, quem tem saúde tem esperança e quem tem esperança tem tudo. Obrigada por tudo que fazem para levar saúde e esperança a muitas mais crianças no mundo. Muito obrigada, Melissa, Patrícia e equipe da Sanjut, Silvana, Maurício, Eliana e toda a equipe do Barro. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Kathleen, pela sua apresentação e compartilhar conosco sobre os pernas de câncer infantil e trabalho no CAIA e como um enfoque de tratamento. Vamos continuar com a experiência do Chile, um país que tem uma liderança destacada em estratégias para o câncer infantil e adolescente, com o Plano Nacional de Câncer, pelo que é uma honra para mim apresentar a querida colega Julia Palma, que é hemato-oncóloga, oncologista do Programa Nacional do Grupo Guinda, o Programa Infantil Coordenadora de Comitê de Transplante. Desculpa, o áudio não está muito bem. E parte do Hospital St. Jude's Hospital para programas de Latinoamérica. A doutora Palma também forma parte do Departamento da Agência Nacional do Câncer, desde a unidade. Tenho contribuído muito em avanços para as políticas e compartilhará a experiência de Chile na Cipicaia com enfoque particular da região. Damos a mais cordial bem-vinda e damos a palavra. Muito obrigada, doutora Fontes. É um prazer representar Chile, Ministério da Saúde, todos os que estão trabalhando desde o gabinete da ministra Saúde Pública, redes assistenciais, como também o Instituto de Saúde Pública, nos ministros de medicamentos para o meu país. Então, o objetivo vai ser focar tudo que Chile aprendeu nas duas participações que tem nesse SICAIA, desde uma perspectiva de tudo que está avançando, mas olhando nossa perspectiva hoje desde o Plano Nacional de Câncer, onde efetivamente o Pilar R
é um dos pilares do Plano Nacional de Câncer em termos de plano de ação. Esse pilar foi fundamental e foi um avanço muito importante que tem uma história, um contexto nacional, no qual Chile, desde o ano 88, tem um grupo colaborativo PINDA, que trabalha de forma articulada em rede, tem cuidados paliativos, Centro Nacional de Transplante e especialmente a cobertura GES, que é a cobertura de todos os medicamentos oncológicos desde o ano 2005. Desde uma definição de governança dentro do Ministério de Saúde que temos consecutivamente. E então, dessa forma, posterior a isso, temos uma lei do quadro legal da lei de câncer, que também temos um Plano Nacional de Câncer, que tem como base o diagnóstico realizado com profile, seu plano de ação. Ah, também temos um enfoque de equidade, em termos de diminuir as diferenças de acesso a medicamentos e terapias, e independente do estado socioeconômico. Também temos terapias e que todos estamos vendo os medicamentos e o conceito de terapias. Sabemos que essa guia do Pilar são medicamentos essenciais e de alto custo, está relacionado com uma guia de prática clínica, que temos um desafio central e ter acesso equitativo aos medicamentos de alto custo, e vamos vendo isso durante a apresentação, com medicamentos essenciais e disponíveis de acordo com a plataforma. E o Chile também participa dessa plataforma para garantir medicamentos de forma contínua e sustentável. Também temos a garantia de qualidade e também dar uma garantia de qualidade, segurança e traçabilidade dos medicamentos que estamos comprando a nível nacional. Esses medicamentos essenciais são necessários para ter uma estrutura de vigilância. Então, estão revisando todos os medicamentos que são importados e que chegam ao país. E isso está relacionado com uma atualização permanente do formulário, onde estamos fazendo de forma estrita e também que está de uma forma disponível e com uma coordenação com a central de fornecimento para ter os medicamentos essenciais que podem ser distribuídos de uma forma equitativa. Também tivemos situações de medicamentos essenciais de queda e tudo isso foi visto com o Plano Nacional do Câncer. E esses medicamentos são que foram mencionados foram que estão relacionados com uma política oportuna, com risco de qualidade e de importação de emergência que também podem ter certos vieses. Então temos que ter uma capacidade de resposta e poder colocar ao nosso sistema e nossa institucionalidade para ser a importação. E essas estratégias estão relacionadas com o uso do fundo estratégico da OPAS para poder adquirir medicamentos e também importação excepcional. E o Instituto de Saúde Pública autoriza de uma forma extraordinária em certos pontos, casos especiais, e poder integrar essa lista com relação à resposta como mecanismos regionais. Então, é muito importante ter uma integração e que é reconhecida como necessária para uma integração regional. Então, temos que ter uma capacidade para as compras e uma integração de estoques, vigilância dos estoques e medicamentos, e também uma confiança regulatória que trabalha de uma forma articulada com as necessidades. E medicamentos de alto custo, temos um fundo de alto custo no Chile, que apesar que isso pode garantir o acesso a terapias inovadoras que estão disponíveis
no primeiro mundo e que agora estão disponíveis no Chile. Em 2024, fomos o primeiro país da região da América do Sul em poder incluir o Binatumomab, que está, que está relacionado com a incorporação da blinatuma para leucemia linfoblástica aguda com uma queda de alto risco. E então estamos trabalhando para melhorar o nosso projeto e atenção aos pacientes. Então temos acordos nacionais relacionados com uma governança para poder facilitar a entrada dos medicamentos. Temos o fundo de drogas de alto custo, que está relacionado a 170 milhões de dólares e que tem uma. Então, temos novas drogas que estão sendo estudadas para ter acesso a esse fundo. E temos o Reliance Regulatório, que tem uma política regulatória para facilitar a entrada desses medicamentos e ter qualidade. E por isso, a nível de política regional, estamos ampliando o acesso equitativo à tecnologia de alto custo. Também estamos trabalhando na compras de medicamento mediante um fundo rotatório. E também estamos trabalhando com a plataforma regional de inovação e acesso a medicamentos da OPAS para ter uma cooperação técnica e de articulação. E nossos países precisam de um apoio técnico. E também temos o, o, o NNA, que é a Ninha, e que isso incorpora a voz à necessidade das crianças, adolescentes e jovens na tomada de decisões com relação ao que precisam. Também, dentro desse contexto, temos a prestação de contas, algo que é muito necessário, já que precisamos monitorar constantemente através de informes públicos e que garantem uma transparência e eficiência na implementação das estratégias. Também aumentando esse guarda-chuva de ajuda ao câncer. Então, isso tem que ser articulado com os setores estratégicos, facilitadores estratégicos para poder implementar as estratégias de aquisição de medicamentos. E também temos alguns desafios e oportunidades, que são os medicamentos essenciais, a inovação terapêutica, a garantia da qualidade, trabalhar com o suporte regional e ter um monitoramento nacional com onde podemos incorporar indicadores e ver como fomos avançando. Esse guarda-chuva, ou Plano Nacional do Câncer, com o trabalho que fizemos, o NCCPI CAIA, isso nos permite trabalhar com uma referência internacional e também alinhar a nível nacional os diferentes atores, tanto no Ministério como fora dele, com uma Comissão Nacional do Câncer, para poder avançar nesse conjunto de atores necessários para poder dar respostas aos medicamentos que são necessários no Chile. Agradecemos a todos os pacientes, famílias, profissionais de saúde e também queremos agradecer o trabalho colaborativo com Santud, OMS, OPAS, e também temos esperança compartilhada, que é o esforço coletivo para ter um futuro mais equitativo e com oportunidade para os nossos meninos, meninas e adolescentes com câncer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, por compartilhar sua experiência com relação a de todo o trabalho que está sendo feito no Chile. Chile é um dos países da região
que já tem a meta superada da prevenção e sobrevivência na casa a nível de 60% e muito mais, chegando a 80%. Então, segundo as últimas estatísticas, e todos estamos chamados a imitar e aprender das experiências que nos brinda a doutora Palma, com muita fortaleza. Então, agora passamos para a República Dominicana, que também vai apresentar um exemplo muito importante a nível de região da América Central. Então, convidamos a doutora de la Rosa, do Ministério de Saúde da República Dominicana. E muito contente de que a senhora, a doutora Andelise, está com a gente. Olá, bom dia a todos. Vocês me estão escutando? Sim, escutamos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Entrei um pouco tarde, tive um problema e, mas escutei a apresentação do Chile. Chile é um dos exemplos em saúde de atenção primária e realmente devemos seguir a experiência do Chile. É um exemplo para a gente. Então, muito obrigado à doutora que fez a sua apresentação. Como país, vamos apresentar um pouco o Pilar R, avanços do Pilar R, os tratamentos que a gente fez no país. Eu não tenho o controle da apresentação, eu não sei se pode mudar. A República Dominicana faz parte da iniciativa. Temos a meta igual que todos os países, de tentar alcançar pelo menos os 60% de meninos, meninas e adolescentes com câncer para diagnóstico até 2030. E o que todos queremos é aumentar a capacidade dos países para poder oferecer serviços de qualidade para meninos, meninas e adolescentes. Priorizar o câncer infantil a nível nacional, regional e mundial para incentivar a ação. Acho que fizemos ações importantes com relação a ambos os objetivos. Próximo. E estamos relacionados com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis 3.4 que estão alinhados no nosso país. Não somente de diminuir somente uma patologia, mas para poder diminuir um grupo de patologias priorizadas para o país. O câncer infantil é uma delas e também estamos felizes e orgulhosos de poder continuar trabalhando para os próximos, ou chegar aos próximos objetivos. Os pontos importantes, eu acho que o, começamos em 2019 com a criação do Comitê Técnico Nacional do Câncer Infantil, 2021. Depois tivemos a elaboração do Plano Estratégico de Câncer Infantil. Depois tivemos o lançamento, tivemos a conceitualização, o apoio internacional, o apoio da Mesa do Câncer Infantil, uma, uma detecção de uma campanha que foi a nível nacional através da atenção primária e tivemos apoio em março de 2024 da criação do capítulo de oncologia pediátrica. Também avançamos com a criação de manual de procedimentos de detecção precoce do câncer infantil, dirigido para os níveis de atenção de, de países que são menos especializados também. Isso é importante. Em fevereiro de 2023 foi criado o curso básico do câncer infantil, que dá para os clínicos e que vai dirigido para os pediatras também. E também que foi também para outras populações. Foi um trabalho muito importante que a sociedade foi realizando, um trabalho não somente para especialistas, mas para todas as pessoas que têm um primeiro contato com as crianças e também que está relacionado com o primeiro contato. Isso foi fundamental para nós. Em setembro de 2023, lançamos o Plano Estratégico de Câncer Infantil e também temos
remodelação do bloco cirúrgico do Hospital Dr. Robert Reed Cabral, e a primeira-dama da República entregou esse primeiro hospital em fevereiro de 2024 começamos com o programa de atenção integral para meninos, meninas e adolescentes. Em março de 2024, inauguramos também inauguramos a unidade de oncologia pediátrica e também ganhamos, RD ganha o pôster Cure All, e é um trabalho colaborativo integral da sociedade civil, a nível governamental também, e da sociedade especializadas e os clínicos especializados no nosso país. Também fizemos a distribuição de artigos, porque é importante documentar a parte científica de tudo o que estamos fazendo, e também nos sentimos orgulhosos das ações que. E próximo. Desculpa, não estou conseguindo ver completamente. Consegue me ouvir? Não estou conseguindo ver a tela. Só eu que não consigo ver a tela. Não sei porque não consigo ver a tela. Você consegue ver? Consegue ver? Agora consegui. Bom, para fechar, temos o Fórum de Políticas Públicas no marco da estratégia QROL. Fizemos um marco de políticas públicas dirigida ao Sistema Nacional de Saúde. Colocamos a todas as pessoas do Sistema Nacional de Saúde, desde a Superintendência de Saúde, a parte de cobertura, a parte de clínica, sociedade especializada. Em setembro de 2024, lançamos o fórum com cada uma das letras do QROL para que o Estado todo, para ver as brechas que tínhamos, quais eram aquelas oportunidades que tínhamos que trabalhar, aqueles avanços que conseguimos no sistema, e conseguimos uma mesa nacional de sociedade civil especializada, cobertura internacional. Isso foi, para mim, acho que um dos pilares mais importantes. Primeiro, porque conseguimos identificar quais são as partes que não estão na cobertura do sistema da saúde, através de oncólogos pediátricos, oncologistas pediátricos especialistas, e que as coberturas estão sendo estudos de custo para ver como os pacientes, a nível de medicamento e procedimentos, possam cobrir tudo. Então, nesse mesmo marco, se identificaram quais são os protocolos clínicos com o Estado que tivemos que priorizar para poder colocar. Nesse sentido, lançamos os protocolos em dezembro de 2024, no manejo da doença Hodgkin na Hodgkin. Lançamos também a nível nacional, e também estamos muito felizes de ter ganhado o QROL como pôster do 2025. Imune, já em agosto, tivemos o manual de procedimentos de transplante alogênico e autólogo de células progenitoras hematopoéticas de crianças e adolescentes. É um protocolo que essa semana lançamos no marco do mês. É um protocolo muito importante, porque inicia com uma petição a nível nacional, desde mais alto nível, iniciar transplante no país e na sociedade especializadas de enviar clínicos para colaboração internacional e certificá-los para poder começar nossos passos dos nossos primeiros transplantes para crianças e adolescentes, que com a ajuda de Deus poderemos tê-los daqui a pouco. Aqui a criação da unidade oncopediátrica em CARI, podemos ver a primeira-dama, o presidente da República, o ministro de Saúde, na inauguração da unidade que tem atenção integral a adolescentes. Seguinte, esse é o primeiro workshop de empoderamento para adolescentes
que tivemos com maquiagem, cuidado pessoal. Essa foi com uma das iniciativas que tivemos, que fizemos com a sociedade. Essa é uma do que apresentamos do estudo de casos da República Dominicana. Em oncologia, medicina que tentamos, falamos do que falamos. E definitivamente é uma coisa que nós sentimos que avançamos, priorizar alguns dos medicamentos através dos protocolos de hospitais terciários, encheu um vazio na parte do custo. Fizemos não só mesas técnicas, mas muitos vídeos, mini documentais. Isso não só para sensibilizar e ver o que está acontecendo com a família, fizemos em fevereiro desse ano, mas ver o caminho de uma família, desde a casa até o hospital, de hospital para uma casa, para ver quais são os custos, qual é o processo que passa a família para continuar sensibilizando também o mais alto nível. E isso fez que os ministros mudem, tomem ação para querer cobrir esses custos e ter um manejo integral no câncer. Próximo. Está aqui a foto do Fórum das Políticas Públicas de Câncer Infantil que eu mencionei. Eu estava na United Nations e me apresentei de forma virtual. Foi um fórum determinante. O apoio da Organização Pan-Americana da Saúde para tudo isso, Sanjut, foi fundamental. Nós nos guiamos através da estratégia e tentamos cumprir e continuar com tudo que manda a estratégia a nível internacional. Essa é a mesma técnica que eu comentava. Sociedade civil especializada do mais alto nível, com a primeira-dama, a doutora Wendy, trabalhando também a parte de custos por protocolos para identificar os 26 procedimentos, medicamentos que não estão se cobrindo, que deveriam se cobrir na cobertura do Estado e que ainda não avançamos. Avançamos consecutivamente ao longo dos anos. O manual de procedimentos que está virtual no Ministério da Saúde Pública, manual multididático. Está o plano estratégico, os dois protocolos que iniciamos em dezembro do ano 2024. E agora, bom, acho que o último, o mais, além do protocolo de transplante, seria o início da implementação do Registro Nacional de Câncer. Iniciamos com um piloto de câncer, de Registro Nacional de Câncer. O ministro decidiu que o piloto inicial comece com câncer infantil. Já visitamos unidade, os responsáveis, a doutora Miguelina, direção de análise de situação do país, são oncologistas pediátricos, dos 6 oncologistas pediátricos do país, com apoio da sociedade civil também, visitou cada um dos 6 hospitais para ver quais são as bases de dados, interconectividade, para que nós poderamos pilotar nosso primeiro registro nacional de câncer infantil. Já o primeiro que a gente fez foi atualizar a resolução ministerial, não é uma coisa menos importante, colocando o Registro Nacional de Câncer é obrigatório e colocar o Registro Nacional de Câncer Infantil como uma das prioridades. O objetivo é implementar uma plataforma moderna, segura, sustentável para consolidar os dados dos 6 hospitais pediátricos para poder ver decisões clínicas, epidemiológicas e decidir políticas públicas baseadas na evidência. Temos um foco estratégico por etapa, estamos na etapa 1. A primeira etapa é a implementação do módulo de câncer infantil e registro nacional de câncer, vendo quais
São as partes de interconectividade entre hospitais, interoperabilidade num hospital ou outro, com o Ministério de Saúde Pública. E a etapa 2 seria a expansão do Registro Nacional de Câncer. Estamos na primeira etapa porque é um projeto desse ano. Esperamos no próximo ano ter o primeiro piloto. Então, está o protocolo que lançamos na semana passada, um protocolo que nos enche de orgulho. Temos também um protocolo, também os tratamentos possam começar a se cobrir no nosso país. Bom, muito obrigada. Esta é a minha sobrinha. Minha sobrinha não sobreviveu de câncer, mas sempre coloco ela, Dana Isabela. Mas nós, na República Dominicana, estamos sumamente orgulhosos, igual, com muita humildade de ver tudo que avança em todos os países, ver exemplos de outros países que têm um contexto de atenção integral muito importante. E nós nos sentimos muito humildes de ver os exemplos dos outros países para poder copiar as coisas boas e continuar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora De La Rosa, pela sua valiosa intervenção e por compartilhar conosco os avanços da República Dominicana e ver a foto da sua sobrinha. Agora apresentamos uma mensagem e um vídeo do Dr. Christian Lin, que é técnico da OPS, que uma grande trajetória na gestão e cadeia de suministros no setor farmacêutico. A sua mensagem destacará a importância do acesso à medicação e a cooperação regional como parte-chave para fortalecer a atenção. Passamos para o vídeo. Good morning, fellow colleagues and Feliz September Dorado. The gold ribbon reminds us why Bom we're here dia, today. colegas, That's e because feliz every Setembro child Dourado. in every country O laço deserves a dourado fair nos chance to lembra porque survive estamos cancer aqui and to hoje. thrive. Isso My name porque is todas as Christopher crianças Lin, de and I'm todos the os chief of the países Pahos merecem Strategic uma Fund. chance And I'm justa glad to be de here today to sobreviver ao share with câncer e you how prosperar. Pahos Meu nome é Christopher Lim interprogrammatically e through eu sou o Pahos chefe do Strategic Fundo Fund is Estratégico turning da that OPAS. promise Estou into feliz por practical estar results. hoje With the aqui para global compartilhar platform com for senhores access como to a childhood OPAS, cancer medicines, or interprogramaticamente, por meio GPACCM do for Fundo short, Estratégico together da with St. OPAS, Jude's está and also transformando WHO. essa promessa em First, resultados on the práticos com a challenge. plataforma Now, too many global children de are acesso facing de delays in medicamentos para o diagnosis, câncer infantil, inconsistent treatment, ou and heartbreaking stockouts. GPA-CCM, Families do not juntamente com a experience what St. we go through Jude's e as também a programs or OMS. projects. What they Primeiro, sobre o experience is desafio. whether the right Hoje, muitas medicines, crianças tests, enfrentam and treatment teams atrasos are no there on the day diagnóstico, when they need them. tratamento And our inconsistente job e is to make the esgotamento de answer estoques. yes, As and each and famílias every não time. vivenciam o que Now, passamos what is como Pahos value add to programas ou all this? projetos. We O bring que elas together three vivenciam strengths é that se os together changes the medicamentos, os game. exames e Firstly, as equipes de technical treinamento cooperation in corretos childhood cancer. estão We help to disponíveis no dia standardize em que elas protocols, precisam training, and deles, e quality nosso systems trabalho across é care fazer com que a pathway. resposta seja sempre Secondly, sim. is the strong regional Agora, o procurement que o valor capacity da through OPAS the Pahos acrescenta Strategic a Fund. tudo isso? Good Nós demand, reunimos quality três assurance pontos sourcing, fortes and market que shaping that juntos makes mudam prices totalmente esse predictable and jogo. supply Em primeiro reliable. lugar, a cooperação Thirdly, a técnica em platform câncer mindset, infantil. connecting Ajudamos a clinical padronizar standards, regulatory protocolos, pathways, treinamento e sistemas de financing, and qualidade em supply chain todas as so that vias de countries can atendimento. move from Em pilots to segundo programs lugar, at a scale. forte capacidade de Now, how aquisição does all this regional work in por practice? meio do Fundo First, Estratégico da selection OPAS. and A protocols. demanda por Countries alimentos, a adopt the same garantia da priority qualidade medicines do and dosing fornecimento e a formação do schedules among mercado all hospitals. tornam os preços Second, previsíveis e o quality fornecimento and mais regulations. confiável. We Em rely on terceiro WHO lugar, uma mentalidade de pre-qualification, plataforma, SRA, and regional regulatory conectando padrões convergence to shorten clínicos, the vias time from dossier regulatórias, to financiamento e delivery. cadeia de suprimentos, Third, para que os procurement and países logistics. possam passar The de Strategic pilotos a Fund aggregates programas em demand, escala. negotiates Agora, long-term como isso agreement, funciona and na co-team prática? needs Primeiro, when relevant. seleção e protocolo. Now, you have heard earlier on the success stories Os from different países countries. adotam os mesmos Now, let me medicamentos highlight two of prioritários e them. esquemas de Ecuador, dosagem the first em in todos os Americas to implement hospitais. Segundo, GPACCM, qualidade e has standardized clinical regulamentações. protocols, Contamos com a trained pré-qualificação da multidisciplinary OMS, a teams, and SRA e a strengthened supply chain convergência management regulatória across its regional pediatric para oncology reduzir o network. tempo entre o dossiê In e a 2025 entrega. alone, more Terceiro, than 20 aquisição essential cancer medicines e and over logística. O fundo 23,000 units estratégico agrega have reached demanda, children negocia and acordos de longo adolescents. prazo
including e those treina as battling necessidades quando leukemia and relevante. solid Os tumors. senhores já ouviram falar Now, das equally histórias de important, sucesso de governance is diferentes stronger. países hoje. Childhood Agora, eu Cancer gostaria de Medicines is destacar now on duas. the O National Equador, o Medicines primeiro na List América a and the implementar National o Childhood Cancer GPA-CCM, Commission, both padronizou of which are protocolos led by the clínicos, Ministry of Health. treinou And equipes this brings together multidisciplinares all e the fortaleceu a actors gestão onto de one cadeia de table to suprimentos em toda a sustain sua rede progress. de oncologia Now, pediátrica. next in line in the Somente platform em implementation is 2025, El mais de 20 Salvador. Now, medicamentos they have used essenciais the contra o technical câncer preparation e mais phase de to reinforce 23 mil diagnostics, unidades chegaram a update crianças e regulatory adolescentes, processes, and incluindo strengthen aqueles que lutam governance, contra a laying a leucemia e durable tumores foundation sólidos. for Agora, continuous, igualmente high-quality importante, a care as governança está procurement mais ramps up. forte. O Childhood Now, these Cancer results are Medicines no agora faz accident. parte da National They are the product Medicines of List congruent e da policies National working together, Childhood Cancer Commission, national selection and todas protocols lideradas pelo that matches Ministério da what we Saúde. procure, E isso reúne todos regulatory os atores reliance em speeds uma up mesa access, só, and juntos para transparent sustentar pricing esse and long-term progresso. agreement that O stabilizes próximo na budget. fila da When all these implementação da pieces nossa align up, the plataforma é El strategic fund's Salvador. pool procurement is Eles not just usaram a procurement. fase de It is preparação a técnica para catalyst for reforçar os success in diagnósticos, access to atualizar os processos medicines. regulatórios Now, to e our government fortalecer a counterparts, governança, your leaderships on estabelecendo uma protocols, base national EML, duradoura para o and budget atendimento protection is contínuo what de alta turns qualidade à supply medida into que treatments. o To our volume das clinicians and aquisições patient groups, aumenta. your voice Esses keeps the system resultados não going. são fruto de um To acidente, Sanju eles and são WHO, produto de thank you for the políticas relentless congruentes, partnership. trabalhando em This platform conjunto, exists seleção e because we share a protocolos single measure nacionais of success, que and that correspondem is ao to que have more children adquirimos, cured confiança closer to where they regulatório que live. acelera Now, o let me processo e close preços this by transparentes saying e that acordo behind every of de our longo action, prazo there is a child que with a estabilizam name, um a orçamento. family, Quando and a todas essas future. peças estão And our alinhadas, North a Star is aquisição do simple. pool do fundo No stockouts, estratégico no é um delay, and no catalisador para o unnecessary sucesso. loss. Agora, With os the nossos global colegas de platform, governo, the a powerful liderança dos strategic senhores fund, nos and the commitment of our protocolos, member é o que states, their transforma a future is oferta em within tratamentos. reach. Para nossos And médicos now e I'm grupos de honored to pacientes, introduce a you voz dos to a senhores short mantém video o that brings sistema all this effort to funcionando. life. A Starting with a Sentud e a powerful story OMS, from obrigada Ecuador, pela parceria and a look at how incansável. countries Essa and plataforma partners are existe building porque the systems that compartilhamos children deserve. uma única medida de Thank you sucesso, que é and ter um enjoy the número video. maior de crianças curadas. Muito obrigado. Para mí, la noticia que me dieron del diagnóstico cambió mi vida totalmente, Para mim, a notícia do porque nunca diagnóstico pensé que mi mudou hija minha estuviera vida con una completamente. enfermedad Nunca pensei que a como minha es la leucemia. filha Los doctores me pudesse ter supieron uma decir doença que como a ella tiene leucemia. tratamiento donde que Ela ella falando que ela puede, tem puede tratamento vencer a la onde enfermedad. ela Y pode la esperanza vencer que a nos da es que en un doença, futuro vele a a ella esperança que que haya dá salido de esta enfermedad y ella é que sea ela saiu da el pilar doença e fundamental que de otros ela niños que seja vienen o atrás, pilar ¿no? Con la fundamental misma de outras enfermedad, que crianças que ella estão pueda atrás com a decir, mesma yo pude doença, que vencer ela lo que es possa el dizer, cáncer, eu pude consegui vencer y vencer ustedes o también câncer, pueden consegui hacer. vencer e vocês também podem. Every child deserves a fair chance to survive cancer, no matter where they are born. In the Toda Americas, criança this merece o vision direito is de becoming a sobreviver ao reality through the câncer. Global Platform Essa for visão Access está to Childhood Cancer virando uma Medicines, realidade led by the Pan nas American Américas Health através da Organization, plataforma global together da with St. OPAS, Jude com a Children's OPAS, Research Hospital, junto com o the World Hospital Health St. Jude Organization, e a and Organização UNICEF. Mundial da PAHO Saúde e brings together UNICEF. deep A expertise in OPAS childhood está cancer, strong trazendo regional uma grande procurement competência em capacity, câncer and the Strategic infantil, Fund, a fortalecendo a unique mechanism capacidade for de technical compras, cooperation. e o fundo estratégico é um Through this mecanismo único combined para a strength, cooperação técnica. Com countries essa are building fortaleza lasting combinada, os capabilities, países estão from criando standardized capacidades clinical duradouras protocols para to protocolos virtual training padronizados courses for clínicos, healthcare para formações professionals. virtuais, Every para medicine fortalecer os delivered, profissionais de every saúde. training Toda a session held medicina, todo o is a step forward for treinamento health é equity. passo In para Ecuador, frente the para a first country saúde. in the Em Equador, o Americas to primeiro implement país the nas platform, Américas para progress implementar a is already plataforma, visible, o avanço já including é standardizing visível. clinical Inclusive, protocols, temos training medical protocolos clínicos teams, and padronizados, strengthening supply chain treinamento de equipes management médicas, and the Pediatric fortalecimento da Oncology gestão Network. de cadeia de In suministro 2025 e alone, colaboração over 20 pediátrica. different Em cancer medicines have been 2025, delivered, mais de totaling more than 20 medicinas diferentes de 23,500 câncer units, foram reaching entregues, children and totalizando adolescents battling leukemia and other 23.500 solid tumors. unidades de adolescentes e crianças que estão batalhando Governance has contra o also câncer. improved. A Childhood governança cancer também medicines are now melhorou. As included in the medicinas National de câncer Medicines List, infantil agora estão and the key inclusas stakeholders na have lista come de together medicinas under the nacionais. Os National Childhood atores-chave se Cancer reuniram Commission, na led by the Comissão de Ministry of Health,
Mulher Nacional para Crianças, In El liderado pelo Salvador, Ministério the de next Saúde. country to Em El benefit, Salvador, o the seguinte technical país que vai ser preparation phase beneficiado, a has preparação strengthened técnica diagnostic já capabilities, fortaleceu as updated capacidades de regulatory diagnóstico, processes, atualizou
and supported the processos strengthening regulatórios e of apoiou o governance fortalecimento structures das in estruturas de childhood cancer. governança The para technical o câncer assessment and infantil. A avaliação multisectoral técnica, a coordination coordenação lay the multissetorial foundation for está girls, colocando boys, já as and bases adolescents para to give meninos, continuous and meninas, high-quality care. adolescentes, para que possam receber This um is just the atendimento beginning. contínuo e Thousands of cuidadoso. children É and só o adolescents rely início. on this joint effort. Milhares de The global meninos, platform meninas for e access to crianças childhood estão cancer recebendo esse medicines benefício. A is plataforma committed global para to continuing the acesso a essas delivery of medicinas está essential medicines across the comprometido region. a continuar entregando medicinas United, essenciais em toda we a save região. lives. Unidos, vamos salvar vidas. Yo me llamo Yamila Tahuahuiña y tengo 3 Meu nome é añitos. Jamela Quiero darle Amorim, eu las tenho 2 gracias anos. a Quero los doctores y agradecer a las aos micazones que me están doutores poniendo aquí. Que e yo médicos quiero es aqui. O que eu sanarme, queria curarme y estar en mi é casita ficar muy melhor, estar na minha feliz. casa muito feliz. É muito emocionante realmente depois do vídeo retomar a moderação, porque realmente essa mensagem nos coloca novamente o nosso objetivo principal, que é trabalhar pelas crianças, os adolescentes com câncer na nossa região e somar esforços para que isso aconteça. No passo o Dr. Maurício Massa, assessor regional de câncer, para dar um fechamento do evento. Muito obrigado. Toby Santiago, você nos deram um excelente contexto de por que a iniciativa é tão importante ao redor do mundo. Eu fico feliz de ter a possibilidade de ver os avanços realizados ao redor da região. A doutora Palma fala um pouco sobre como o Chile é um excelente modelo a nível regional. As iniciativas como o Fundo de Medicamentos de Alto Custo destaca o compromisso político como um fundo de como tem a necessidade de poder acessar a quantidade de produtos necessários para o manejo da doença, não só em câncer pediátrico, mas também em câncer de adultos. Podem ter sempre a OPS para ter apoio técnico regulatório nessa área, que é muito importante na questão de acesso ao medicamento. A doutora De La Rosa, tanto profissional como pessoal, e ver como desde a criação da Comitê Técnico de Câncer Infantil, esse processo que vai criar um plano para a inauguração da unidade de oncopediatria reflete todo o processo, não deixar tudo em papel, mas levar a ação, celebrar os avanços que se fizeram, particularmente agora Equador e El Salvador, que estão sendo parte da plataforma global, como foi mencionado, plataforma liderada pela OMS, Sendud, Unicef, e nós como OPS utilizando estrategicamente nosso fundo rotativo. E como puderam ver, Equador, incrível a transição. Que passaram desenvolvendo os planos de implementação, fazer o análise completo. Desculpa, o som está meio mal. E ter a certeza para que tudo isso esta missão validada de medicamentos esteja na prática novamente. Como é que a gente pode fazer que isso seja uma realidade? Muito que a gente faz os planos, os modelos de, de modelos aplicativos, tudo isso levou que para esse ano se fez o lançamento e tínhamos a recepção de medicamentos, inclusão de medicamentos essenciais nos quadros básicos nacionais, a modernização da cadeia de suministro, tudo isso que é tão essencial para poder chegar e ter acesso aos medicamentos, como a doutora Chacon falou, também na sua apresentação, todas as fases que vem trabalhando desde 2021, para poder fazer que desde a parte analítica, a implementação feita através da iniciativa de Occurrell,
El Salvador conseguiu vários avanços substantivos, incluindo já capacitação ao pessoal, melhorando os processos regulatórios, sempre da mão da Fundação Ajudar a Viver, que ajudou tantos anos com esse tema. Esses esforços demonstram o esforço dos países para ter um acesso de qualidade de câncer infantil alinhado ao Objetivo Mundial da OMS. Temos queremos afirmar, confirmar nosso apoio, respaldo técnico para todos os países da região e queremos reiterar nosso agradecimento a St. Jude's Children's Hospital, porque assegura que garante que esses esforços sejam bons. Katlan falou das ferramentas que mostra como o processo restabelecido são chave. Só para acabar, agradecer a todos que estão presentes. Sabemos que não passamos por muito tempo após o horário. Está cada um de nós, somos parte da iniciativa das pessoas que estão dando os medicamentos até quem está fazendo a advocacia para que o programa de câncer infantil possa continuar sendo parte e chave essencial do manejo de câncer em geral ao redor de toda a nossa região para que as crianças possam ter acesso ao diagnóstico oportuno e o manejo adequado contra. Desculpa, o áudio parou. Muito obrigada, doutor Massa, pelas suas palavras para fechar. Obrigada, Maurício. Bom, muito obrigada a todos por estar hoje no webinar e obrigada pelo trabalho que fazem pelas crianças. Peço a todos abrir suas câmeras para fazer uma foto final, por favor, e continuamos sempre juntos. Vamos tirar uma foto? Acho que está faltando cá. Aí está a Alice. Vamos fazer um, dois, três. Bom, muito obrigada. Feliz dia, tarde para todos.